Salve, salve, turma bonita, tudo bem aí com vocês? Vamos estudar um pouquinho, vamos dar uma olhadinha numa nova fase da história que a gente vai chamar de período imperial, o império no Brasil. Vai ser o período que nós vamos ter rei. Vamos ter dois reis, Pedro I e Pedro II, né? Dom Pedro I e Dom Pedro II. E agora é o momento de nós estudarmos Dom Pedro I. A independência aconteceu em cenas de capítulos anteriores que você já deve ter visto aqui comigo. E agora é hora de ver como que foi o governo de Dom Pedro. Na verdade foi curto, gente. Foi um período curto e não foi muito calmo, não. Não foi muito calmo. Acompanhe comigo, vamos ver como é que se deu esses primeiros anos, essa primeira organização do território brasileiro como um país independente, um país livre e um país que vai estar sendo governado por um português. Dom Pedro I era um português. Fica atento a isso para você entender o que vai acontecer. Acompanhe comigo aí, gente. Primeiro reinado, é esse o título da aula que nós começamos a falar sobre o período imperial brasileiro. Ele vai de 1822, ano da independência do Brasil, até 1831, como vocês estão vendo aqui, um período curto. Bem, na verdade, Dom Pedro, que é a figura que aparece aqui, né, Pedro de Alcântara, ele vai assumir um Brasil com algumas características que a princípio não muda muito de como era na época do pai dele, Dom João VI. Então, algumas coisas importantes a gente tem que entender nesse período do primeiro reinado, tal qual a independência ela acontece, porém muita coisa não vai mudar, porque aquela aristocracia rural, aquela burguesia rural, né, lembrando que a burguesia no Brasil é diferente da burguesia da Europa, é ela que vai ser a classe dominante. A sociedade vai continuar patriarcal, os escravos vão continuar sendo escravos, a elite vai continuar sendo como elite, então na verdade a mudança ela é muito mais uma mudança de modo de governo do que propriamente de estrutura. Então a mudança não vai estar dentro muito aprofundado, podemos dizer assim. Só vai mudar um pouco o governante e como que vai ser essa governança. Bem, a gente tem que entender que a monarquia no Brasil é o que vai se manter, lembrando que já era antes, e o líder agora é um português. Isso aqui tem que ficar muito claro para a gente, né? Pedro de Alcântara, Francisco Antônio, João, Carlos Xavier, de Paula, Miguel, Rafael, Joaquim, José, Gonzaga, Pascoal, Cipriano, Serafim, de Bragança e Bourbon é uma pessoa só, tá? É o Dom Pedro. É isso mesmo, o nome de Dom Pedro completo, isso era muito comum antigamente, você pegar vários nomes e colocar aqui representando familiares, religiosidade e assim por diante. O Brasil vai assumir uma bandeira que pode ver que já é uma bandeira muito parecida com a que nós temos hoje, com exceção aqui do centro. E, gente, amarelo representando a mata, perdão, verde representando a mata, amarelo representando o ouro, isso não existe, tá bom? Ah, o amarelo é a cor da família dos Bourbons e o verde é a cor da família dos Braganças, é isso que representa. Vejam que temos o símbolo aqui de Portugal, o que mostra a liderança desse português, temos uma coroa que representa a monarquia e temos duas plantas que são destaque ou que vão ser destaque mais para frente ainda, né, vai aumentar, que é o café e o algodão. São duas plantas que vão ser muito fortes na nossa economia. Como eu disse para vocês, a estrutura básica da sociedade não vai mudar, ela vai continuar sendo agrária, pobre e deixando a classe política, classe pobre politicamente bem distante do poder. Já foi construído para isso mesmo. Ao mesmo tempo, nós vamos ter uma economia muito dependente, voltada de um mercado externo e que, por termos uma economia fortemente ligada à agricultura, ela vai sofrer consequências muito comuns de países que têm economias agrárias, que geralmente são um pouco mais pobres, diferente, por exemplo, dos Estados Unidos, que já vai entrar com tudo numa segunda revolução industrial.
E ainda, essa economia agrária vai sofrer forte concorrência, como o algodão, que sofre uma concorrência que tem nos Estados Unidos. Nós vamos ter uma política do couro no sul do Brasil, mas que também vai sofrer uma concorrência muito forte com a Argentina. E uma economia que no Brasil era muito forte na época era a da cana-de-açúcar, mas que vai também sofrer concorrência com a América Central, a região das Antilhas. Então vejam que o início para Dom Pedro não vai ser fácil, mesmo porque os objetivos da independência era primeiramente fazer com que o Brasil, que surgia como um estado, também surgisse como uma nação. O que é isso? Estado é o território, gente. É fácil você dizer que o Brasil começa em tal ponto e vai até outro ponto, mas e o povo? O povo não se sentia brasileiro. Era necessário criar esse sentimento. O cara que nascia no Rio Grande do Sul se sentia gaúcho, não se sentia brasileiro. O cara que nascia na Bahia se sentia baiano e não brasileiro. Então, quer dizer, criar esse sentimento onde todos se sintam como pertencentes a um território, isso vai ser um trabalho muito grande, que vai inclusive levar a uma outra luta, que é manter o próprio território. Vai ter muitos estados que vão querer se separar, não vão querer manter-se dentro do território brasileiro. Então, manter esse continente, né, que o Brasil é um país continente, vai ser um dos desafios. Além disso, o próprio fato de ser reconhecido lá fora como um país independente. Não basta simplesmente você dizer, a partir de agora eu sou um país independente. Não, e os outros países? Concordam com isso? Aceitam isso? Bem, essa aceitação, ela não foi feita de maneira pacífica. A gente às vezes acha, mas a independência do Brasil foi feita de modo calmo, tranquilo, pacífico. Não é isso que a história nos diz, não. Dá uma olhadinha aqui nesse infográfico aqui, que ele nos dá as referências de como que foram as guerras pela independência. É lógico que se você foca no local em que aconteceu a independência, que você pode pegar Rio de Janeiro e São Paulo, os conflitos não foram tão intensos. Isso sim. Mas quando você vai, por exemplo, para o sul, aqui lembrando que a Cisplatina, o Uruguai, pertencia ao Brasil, foi mandado para cá tropas, sim, para que houvesse uma unificação nesse território, para permanecesse. Se vocês olham, por exemplo, aqui mais ao nordeste, nós temos a Batalha de Genipapo aqui na região do Piauí, onde que vocês podem ver, olha, isso aqui é soldadinho brasileiro, aqui é soldadinhos portugueses. Podem perceber que também teve conflito, teve muita gente que morreu. Quando a gente vem aqui em Pernambuco, né? Agora, nada se compara ao que aconteceu na Bahia. A Batalha do Pirajá é um exemplo bem claro, onde que, para vocês terem uma ideia, na Bahia se comemora a independência 2 vezes. Sim, 7 de setembro, que é o normal, e o dia 2 de julho, dia 2 de julho de 1823, foi quando eles expulsaram os portugueses da região aqui de Salvador, porque Portugal ainda tinha uma esperançazinha de ficar pelo menos com um pedacinho aqui. Mas isso não aconteceu e os baianos expulsaram os portugueses junto com toda uma tropa, inclusive com pessoas de outros países que foram contratados por Dom Pedro para lutar pela independência do Brasil. Então, quer dizer, não foi pacífico, teve conflitos sim. Bem, nós estamos falando aqui de uma forma bem rápida, né, para a gente entender que internamente se resolveu um problema de reconhecimento interno como um país independente. Mas a política externa também precisava. O Brasil precisava ser reconhecido como um país livre. E aí é que entra a pergunta: quem vai ser o primeiro país a reconhecer o Brasil como independente? Bem, dentro de uma política de domínio na América, nós temos a doutrina Monroe, que é a América para os americanos, no qual os Estados Unidos não queriam interferência europeia aqui. Portanto, os Estados Unidos é o primeiro país a reconhecer o Brasil como independente. Mas o principal seria quem? Portugal. E depois de muitos conflitos de interferência da Inglaterra, o Brasil faz um acordo com Portugal, né, a Inglaterra intermediando, em que o Brasil deveria pagar 2 milhões de libras esterlinas. Para vocês terem uma ideia, esse valor o Brasil não tinha nem dentro do território dele. O Brasil não tinha isso. E aí que a Inglaterra entra na história dizendo, no fight, no brigar, eu ajudar vocês.
É lógico que vai ajudar como? Tendo benefícios, né? Então a Inglaterra empresta dinheiro para o Brasil para pagar Portugal. Ah, emprestou porque era bonzinho, amiguinho? Não, ele pediu algumas coisas, como que fosse mantida aquelas taxas de produtos ingleses fossem mais baixas para eles poderem impor os mercados deles aqui, né? Eles queriam vender os produtos deles. E aí o Brasil aceitou isso. Lógico, vai lucrar menos, mas pelo menos conseguiu dinheiro para pagar para os portugueses. Além disso, um acordo pelo qual acabasse com o tráfico negreiro. Esse acordo não vai ser colocado em prática, mas pelo menos vai ser acordado, mas não vai ser praticado. Com isso, o Brasil paga a sua dívida e já começa endividado. O Brasil, com isso, nós temos a coroação, que vai acontecer no mesmo ano que foi declarada a independência, e oficialmente o Brasil se torna independente no dia 29 de agosto de 1825. Nascíamos como um país independente, porém nascíamos como um país com muita dívida. Tá aí, turminha, viram só como é que o Brasil começa seu processo de nação, de ser um país, de ser um local livre. Mas nós já começamos com guerras, né? Que geralmente acha que o povo brasileiro é muito pacífico, não é bem assim não. Começamos com dívida e começamos com dependências. Dependências, não é independência, com dependências à Inglaterra, ao capital inglês. Tudo isso para conseguir essa independência de uma maneira um pouco mais amigável, sem muitos conflitos. Bem, mas uma vez feito isso, era necessário organizar a estrutura política brasileira. Até então, o Brasil respondia a um conjunto de leis, regras, normas portugueses. Não dá para continuar assim. O Brasil tem que criar as suas regras, as suas leis, as suas normas, obviamente dentro dos interesses de uma burguesia. Dá uma olhadinha como é que foi a política interna para a gente entender como começou o território brasileiro. Acompanhe aí comigo. Política interna. Então vamos verificar então até que ponto que o Brasil começa a se organizar como uma nação livre. Bem, essa nação livre ela precisa ter a sua própria política e o seu próprio conjunto de leis. É aí que vai dar origem à Assembleia Nacional Constituinte, que foi feita em 1823, com o objetivo de criar o quê? Leis. Constituição, leis. E é óbvio que quando você vai criar leis, você tem jogo de interesses, você tem pessoas que estão a favor e contra. Por isso, os partidos políticos desde essa época já existiam. Então, nós vamos ter basicamente dois grupos. A gente não pode chamar partido político como é hoje, mas dois grupos de interesses, que são eles o Partidos Brasileiros, que era uma aristocracia rural, que eles queriam ter mais poder sobre os portugueses. Aqui era brasileiro mesmo, como diz o nome. E eram contra o absolutismo. Não queriam o absolutismo de Dom Pedro. Não eram contra a monarquia, pelo contrário, até lutaram por isso, mas queriam mais liberdade. Eram contrários ao absolutismo. Mas não vamos nos esquecer que nós também temos muitos portugueses que vieram para cá. Então nós temos o Partido Português, que era uma aristocracia mais urbana. Então aqui a gente tem os produtores rurais, os donos de escravos. Aqui nós temos também donos de escravos, mas o cara que é de um comércio, o cara que já tem uma profissão mais aberta na cidade e que obviamente queriam uma hegemonia sobre os brasileiros, queriam estar acima dos brasileiros, inclusive favoráveis ao absolutismo de Dom Pedro. Bem, perante esse jogo de ideias, foi feito então uma assembleia composta por 90 deputados que foram escolhidos nas províncias com o objetivo de criar um projeto de uma constituição. Nesse projeto de constituição, eles colocaram que teria que manter a escravidão, isso é uma coisa que estava em acordo dos dois lados, que até certo ponto restringia o poder do imperador. Olha, restringia, né, dificultava o poder do imperador e que pedia um voto censitário. O que era o voto censitário? O voto censitário significava que só poderia votar quem tivesse uma certa renda, um certo rendimento. Ou seja, pobre não vai poder votar. Entenderam?
Nesse caso aqui, a primeira Constituição pedia esse voto censitário, mas ele dava bem claro uma característica. Tanto é que essa primeira Constituição, na verdade não foi Constituição, foi só uma Assembleia, ficou conhecida como a Constituição da Mandioca. Por que isso? Porque dizia que para evitar a participação popular e evitar a participação desta aristocracia, que é a urbana, o voto só seria condicionado pela quantidade de alqueires de mandioca plantado. Mas, professor, o que tem a ver mandioca? Você nem falou lá no começo. Gente, quanto mais mandioca plantada, mais escravo você tinha, porque a mandioca era a base da alimentação desses escravos. Então, ou seja, quando eles colocam essas determinações de quantos alqueires para ser eleitor de uma paróquia, seria de uma cidadezinha, 250 para ser eleitor de um estado, uma província aqui no caso, 500 para se candidatar a deputado, 1.000 para se candidatar a senador, que seria um cargo até morrer. Gente, não era qualquer um. E quem poderia fazer isso seria apenas quem? Uma aristocracia rural, ou seja, beneficiando os brasileiros. É óbvio que os portugueses não gostaram disso. O próprio Dom Pedro também não gostou. Olha aqui, ó, limitava o seu poder. Por conta disso, Dom Pedro, junto com um grupo de portugueses, vão dissolver, acabar, rasgar, eliminar essa Assembleia Constituinte. Então veja, por isso que a gente não fala que é uma Constituição, que foi uma Constituição. Ela foi uma Assembleia, ela foi um projeto, não foi aprovado. Nessa noite, que a gente chama de noite de agonia, quando foi dissolvida, né, foi encerrada a Assembleia, vários políticos foram expulsos, presos, inclusive o José Bonifácio, que foi um dos grandes aliados deles, um dos grandes amigos que ajudou no processo de independência. Ou seja, neste momento, Dom Pedro acabava impondo bem o que ele queria, inclusive dando origem ao que nós vamos chamar da nossa primeira Constituição, a Constituição de 1824. E como a gente pode dizer que essa Constituição foi feita? Bem, primeira coisa é que ele juntou um grupo de pessoas do seu interesse, que pensavam como ele, e escreveram de uma maneira muito rápida essa Constituição. Ela não foi promulgada, ou seja, ela não foi votada, ela não foi organizada por um grupo de pessoas, mas ela foi outorgada, ou seja, ela foi imposta. Ela foi imposta. Promulgado é quando há todo um debate, uma discussão, tem toda uma análise. Quando ela é outorgada é porque ela é imposta. Vejam essa diferença que ela é importante. Então, o Brasil nascia em berços de ouro e nas mãos de Dom Pedro. E o que dizia de um modo geral essa Constituição? Gente, não dá para nós analisarmos toda a Constituição aqui, seria aulas e aulas para isso. Mas, pegando os aspectos mais importantes, a Igreja Católica foi considerada a religião oficial, como já era comum antigamente isso. Porém, olha que interessante, da liberdade de culto. Você pode ter a sua religião diferente. Oh, professor, isso é uma vantagem. Mas tinha uma cláusula que dizia que você não podia abrir uma igreja, por exemplo, dentro da sua religião. É isso mesmo. Então, se você quer ser, por exemplo, evangélico, protestante, tudo bem. Mas você não pode ter uma igreja protestante aberta para todo mundo, para todo mundo ver. Você faz seu culto lá no fundo do seu quintal e tudo mais. Então, apesar de ter uma certa liberdade, mas é uma liberdade ainda com alguns limites. Uma monarquia, conforme já era, né, e hereditária, ou seja, passa de pai para filho. E um dos pontos mais interessantes está aqui, ó. O voto ele continua sendo censitário, mas não mais atrelado à mandioca, mas sim por uma renda anual. Isso tira os brasileiros? Necessariamente não. Porque se o cara fosse muito rico, ele também poderia participar. Mas ela acrescenta os portugueses. É aqui que está a charada da coisa. Colocar os portugueses. Porém, o mais importante de tudo, atenção. Atenção, atenção. É a questão de governabilidade. Dom Pedro vai estabelecer, com moldes em Montesquieu, aquele filósofo lá do iluminismo, que o Brasil seria dividido numa organização onde vai ter o legislativo, quem cria leis, o judiciário, quem julga as leis, e o executivo, que é quem põe em prática as leis. Nossa, professor, mas
Colocando assim, essa Constituição não foi tão ruim assim. Se eu parasse a aula aqui, tudo bem. Mas ele vai criar um quarto poder. Um quarto poder. Porque até então, cada um tem um poder aqui e um não pode ser melhor do que o outro. A intenção é dividir para que um não se sobreponha ao outro. Acontece que ele cria o quarto poder, que é o poder moderador. O que é esse poder moderador? Ele, Dom Pedro, é que manda em todos. Nossa, professor, mas isso é uma espécie de absolutismo? Mais ou menos, mais ou menos. A lei só vai ser criada se ele concordar. O executivo só vai pôr em prática se ele concordar. E o judiciário só vai julgar uma lei se ele concordar. É assim que começa nosso sistema político no Brasil. E é óbvio que muita gente não vai concordar. Um exemplo bem claro vai ser lá a Confederação do Equador, que perante essas atitudes vão inclusive se separar do Brasil. Liderados por Pernambuco, olha que Pernambuco vinha até Minas Gerais. Pernambuco vai pegar em armas e vai criar um governo próprio que defendia que cada estado tinha sua liberdade, o federalismo, uma república com presidente, fim da escravidão, e, ou seja, contrário a essas imposições de Dom Pedro. A resposta de Dom Pedro vai ser muito claro: extermínio dos líderes. Frei Caneca aqui, por exemplo, é um personagem bem claro que foi fuzilado. E ficava bem claro que o Brasil corria o risco de virar uma colcha de retalhos. Corria o risco de se desintegrar. Essa era uma tensão que vai durar muito tempo na história do Brasil. Então vocês viram que a organização do Brasil, ela se deu centralizando o poder, colocando um absolutismo, né? É meio estranho você falar de absolutismo porque você tem leis. Mas, por outro lado, são leis que estão atrelados ao poder de Dom Pedro. Gente, era o que se pensava na época e isso não era visto como uma coisa totalmente anormal. Hoje, estudando, você pode achar um pouco estranho, mas era assim. Bem, mas o governo de Dom Pedro não foi tão calmo nos anos que se seguem. Tanto é que ele mesmo vai desistir. E é isso que eu quero que vocês vejam agora. Percebam os fatores que levaram ao fim do primeiro reinado e o início de uma nova fase que vai entrar agora. Olha quantos problemas esse cara teve. Vamos falar então de crise. E crise vai ser uma coisa que Dom Pedro vai ter e muito no seu governo. Vamos dar uma olhadinha agora na crise do primeiro reinado. Bem, vamos começar por uma crise econômica. Na verdade, ele já entra no sistema de crise econômica por conta exatamente das concorrências que sofria com o açúcar e o algodão, em especial a região dos Estados Unidos e das Antilhas, né, América Central. Então, o Brasil não tinha uma economia que você possa dizer, nossa, essa economia foi avançada e ajudou o Brasil. Não, não teve isso. Ao mesmo tempo, todos os tratados que privilegiavam a Inglaterra prejudicavam as economias do Brasil, porque entrava muito produto, mas os impostos não eram suficientes para bancar todos os privilégios do Brasil, porque eles davam privilégios para a Inglaterra. Esses privilégios foram tão grandes que chegou a falir o Banco do Brasil. Em 1828, o banco que foi fundado lá pelo pai dele, pelo Dom João, fechou suas portas porque não tinha mais dinheiro. Dinheiro esse que foi gasto com o quê? Além das mordomias da própria família imperial, nós temos os gastos com o reconhecimento da independência. Lembra lá dos 2 milhões de libras esterlinas? Lembra das guerras que houve no território brasileiro para reconhecer a independência? Gente, isso vai levar a um grau muito grande de empréstimos com a Inglaterra. Dá uma olhadinha aqui. Isso era o que o Brasil importava, ou seja, o que o Brasil comprava. E isso aqui era o que o Brasil vendia. Não bate, não bate. Você vendia muito menos do que você comprava. Gente, se você gasta mais do que você ganha, o que vai acontecer? Dom Pedro vai olhar para tudo isso e chora, Dom Pedro. Gente, a situação não foi simples, não. Para piorar a situação, nós tivemos uma crise de sucessão dinástica. É um problema muito particular de Dom Pedro. O Brasil não tinha muito a ver com isso, não, porque Dom Pedro era rei do Brasil. Mas você não pode esquecer que Dom Pedro era filho de Dom João, que morre em 10 de março de 1826, intoxicado por arsênico. Muitos dizem que provavelmente ele foi morto pela própria família, tá? Que não queria muito ele no poder, não.
Quem teria direito a assumir o trono seria quem? O filho mais velho. Quem é o filho mais velho? Dom Pedro. Dom Pedro. Então, quer dizer, Dom Pedro seria uma cabeça para duas coroas. Ele poderia ser rei do Brasil e rei de Portugal. Qual a decisão dele? Abdicar ao trono português e mandar a filhinha dele, Dona Maria da Glória, que só tinha 7 anos, para assumir o trono. Como ela era criança, foi feito um acordo com o irmão de Dom Pedro, Dom Miguel, que ele iria ser um tutor da sobrinha até ela assumir a maioridade, e quando ela assumisse a maioridade, o que ia acontecer? Eles iriam se casar. Nossa, professor, mas ela ia casar com o próprio tio? Muito comum isso, antes. Muito comum, pessoal. Muito comum isso acontecer. E isso colocaria uma família com o mesmo sangue. Ah, professor, mas isso pode dar problema, inclusive, sim, gente, muitas crianças nasciam com problemas nas dinastias da Europa por conta exatamente disso. Bem, esse foi o acordo, só que isso não aconteceu, pessoal. Esse acordo acabou não sendo colocado em prática, a menininha foi colocada no barco para ir para Portugal, mas no meio do caminho, o tio, Dom Miguel, irmão de Dom Pedro, junto com Carlota Joaquina, que era a mãe dele, deram um golpe absolutista. Disseram que não iria aceitar pirralhinha nenhuma, que ele é que iria governar e que a menininha não poderia nem pôr o pé em Portugal. Você imagina o trauma da menina. Foi desviado para a França o barco dela e depois foi para a Inglaterra. E, gente, isso causou um fight sério, né? Dom Pedro e Dom Miguel, briga de irmãos. E sabendo que Dom Pedro estava aqui no Brasil, você imagina a situação. Dom Pedro sempre foi colocado como um bom pai. Imagina saber que fizeram isso com a filha dele. Ao mesmo tempo com o país que ele tinha direito. Gente, mais gastos com provável conflito. Medo do Brasil ser recolonizado. Porque se Dom Pedro vira rei de Portugal, o Brasil poderia ser colônia de novo? Isso leva a várias críticas de jornais brasileiros. E é óbvio, um desgaste muito grande da popularidade de Dom Pedro. Olha que pepino ele tinha que resolver. Com tudo isso, chora Dom Pedro. É, gente, não tá simples não. Nada que esteja ruim que não possa piorar. Lembra do sul do Brasil, a região da Cisplatina, que tinha sido anexado pouco depois lá da vinda da família real para o Brasil? Eles resolveram se separar do Brasil. Dá uma olhadinha aqui, hoje é o Uruguai, né? Antigamente era a região da Cisplatina. Eles, na verdade, tá ligado a uns conflitos que tinha com a Argentina. E a Argentina faz umas propostas lá, inclusive incentiva a independência do Uruguai. Lembrando que o Uruguai, a Cisplatina, era o único território brasileiro que não falava português, falava espanhol. Né? E a Argentina se envolve aqui com as regiões do Uruguai e o rei português diz não. E aí entra um conflito entre eles. E no meio, né, a Cisplatina, o Uruguai aqui, meio que sem saber o que fazer. Gente, de um modo geral, os brasileiros não apoiavam essa guerra. Por quê? Porque qual é a vantagem? Não viam vantagem nenhuma. Pelo contrário, isso poderia aumentar os impostos para poder financiar a guerra. Foi aí, perante esse conflito, que França e Inglaterra intrometem-se no conflito, que eles, né, queriam os interesses deles, e é óbvio que perante isso, o Uruguai acaba se formando como país. E Dom Pedro, vendo tudo isso, percebe parte do seu território sendo perdido. Perdeu Dom Pedro. Mais um probleminha para você. O Brasil perdia um pedaço do seu território. Além disso, gente, tinha problemas pessoais, né? Dom Pedro, ele era uma pessoa muito difícil, muito nervosa, muito estourada e muito mulherengo. E nesta época ele estava tendo um caso amoroso com Domitila de Castro, a Marquês de Santos. E isso perante um casamento com a esposa dele, tá aqui, a Leopoldina, que inclusive ajudou tanto ele nesse processo de independência, e ele
publicamente, abertamente, todo mundo sabia do relacionamento com Inês de Castro, com a Domitila, e a Leopoldina sofria por isso. Leopoldina, a certo momento, estava grávida já do seu 8º filho, e ela chegou a dizer para ele: eu estou morrendo. Quando você voltar do Rio Grande, lá na guerra, lá da Cisplatina, eu não estarei mais aqui. Os que são separados na vida serão unidos depois da morte. Dom Pedro vai para a guerra, ela fica, e com fortes dores, no dia 11 de dezembro de 1826, o Diário Fluminense aparecia com a sua primeira página tarjada de preto. E logo no comecinho, no editorial, a notícia que todos temiam da morte da rainha do Brasil. Ela que lutou, ela que praticamente assinou a independência do Brasil, morria na sua 8ª gravidez com 29 anos. Isso vai abalar muito, porque ela era muito querida no Brasil. E por conta da Marquesa de Santos, Dom Pedro, vendo tudo isso, vai ver a sua situação mais crítica ainda. No mesmo tempo, nós vamos ter o assassinato de um jornalista, Líbero Badaró, que era um médico e político e tinha fundado um jornal, o Observador Constitucional, que era oposição a Dom Pedro. E como ele sempre foi contra Dom Pedro, ele acabou sendo morto, não se sabe se amando ou não de Dom Pedro, isso não se sabe até hoje, mas a culpa caiu sobre Dom Pedro, obviamente. E Dom Pedro, perante toda a sua situação difícil, chegou a ir para Minas Gerais, tentando pedir apoio, e por onde ele passava tinha faixas de luto, e a população não aceitou Dom Pedro, por conta de todo esse histórico. Dom Pedro voltava para o Rio de Janeiro, e os portugueses fizeram uma recepção para ele. Só que a recepção foi desorganizada por muitos brasileiros. Há relatos de muitas garrafas que foram jogadas das janelas aqui, inclusive muitos mortos aqui, numa noite onde que de um lado nós tínhamos portugueses e do outro lado nós tínhamos brasileiros. Essa noite de recepção de Dom Pedro, tão agitada, ficou conhecida como a Noite das Garrafadas. Calcula-se de 3.000 entre mortos e feridos. Isso deixava bem claro o que, Dom Pedro? Ninguém te queria, meu amigo. Ninguém queria Dom Pedro aqui. Foi perante toda essa situação que Dom Pedro abdica, desiste do trono. Tá aqui a cartinha para vocês lerem, podem ler aí. Né? Então tá bom, vou facilitar aí para vocês aí, ó. Dom Pedro, usando do direito que a Constituição me concede, declaro que ei muito voluntariamente, né? Voluntariamente, abdicar da pessoa do meu muito amado e prezado filho, o senhor Dom Pedro de Alcântara, futuro Dom Pedro II. E ele assinava no dia 7 de abril de 1831 o fim do seu mandato. Dom Pedro volta para Portugal, inclusive vai ter uma guerra com o irmão dele. Lá ele vai vencer essa guerra, tanto é que, olha, todos isso aqui são imagens a Dom Pedro, em Portugal. Lá ele é Dom Pedro IV, diferente aqui do Brasil. E aqui no Brasil também nós temos também monumentos em saudação ao rei. Então no Brasil ele é Dom Pedro I, em Portugal ele é Dom Pedro IV. Com essa abdicação, gente, com esse fim, sai Dom Pedro I e entra o príncipe Pedro II. Esse Pedro II com apenas 5 aninhos de idade. Como uma criança dessa vai governar? Não perca as cenas dos próximos capítulos. Concluindo, fechando, vimos que não foi um governo fácil, não foi um momento difícil, muitos problemas, por isso que durou tão pouco tempo. Dom Pedro sai de herói nacional pela independência como uma pessoa não grata, né, uma persona não grata no território brasileiro. A ponto que ele mesmo disse, olha, não dá mais, ele sai, já estava doente, já não estava passando muito bem, ele era jovem, 34 anos aí, e ele abdica pro filhinho dele, que ele nunca mais viu. Mas aí, o que aconteceu, como foi, a gente vai ver mais pra frente. Tchau, tchau, gente.